Queridas irmãs, queridos irmãos, e os que nos acompanham pelas mídias sociais, boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Eu peço àqueles que nos acompanham pelas mídias que nos curtam, que se inscrevam em nossas páginas. Inicialmente, façamos uma prece para receber a intuição dos mentores que aqui estão conosco. Os que estão em casa, se quiserem e puderem, colocarem uma vasilha com água para ser fluidificada. A prece. Divino Mestre Jesus, aqui estamos para mais uma noite de aprendizado, de união com os mentores espirituais, com os benfeitores dessa casa, para que, mais uma vez, seguir a Tua luz. E através dessa Tua luz, nós podermos nos iluminar e iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos, Senhor, que nos oriente e nos guie, que assim seja. Hoje nós preparamos uma mensagem doutrinária que é a reunião mediúnica. O que vem a ser a reunião mediúnica? Como ela acontece? Para que ela existe? Às vezes ela também é chamada de reunião de incorporação. No livro dos Médiuns, no capítulo 29, Kardec explica: as reuniões espíritas permitem que os participantes se esclareçam pela troca de ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Cada reunião é um todo coletivo. As reuniões mediúnicas têm características diferentes, dependendo da finalidade que ela se aplica. As condições também podem ser diferentes, segundo o gênero a que pertençam. Elas podem ser reuniões frívolas, experimentais, instrutivas. As reuniões mediúnicas são as em que existe o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. São reuniões em que os espíritos se comunicam através dos médiuns. Muitas pessoas nos perguntam, quando olham no nosso quadro de aviso, por que as reuniões mediúnicas são privativas, são restritas. Isso, ao longo da nossa conversa, nós vamos esclarecer também. As reuniões frívolas são as que compõem de pessoas que só veem um lado divertido das manifestações espíritas. Elas divertem muito mais aos espíritos levianos e agradam muito mais a eles do que aos que estão assistindo. Não faltam espíritos para essas reuniões. Eles têm toda a liberdade de se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades, coisas como, por exemplo, chegar e perguntar para aquele espírito que está manifestando qual é a minha idade, o que eu tenho no bolso. Um espírito leviano vai aparecer por ali e explicar e se divertir muito mais que aquela pessoa que está fazendo essas perguntas. São essas reuniões levianas,
reuniões frívolas que Moisés proibiu. De acordo com o que está em Levítico, no capítulo 19, versículo 31, Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12, em que diz: não haja em teu meio quem se dê a magia, consulte necromantes, interrogue espíritos ou evoque os mortos. Isso é o que Moisés proibiu. São as reuniões frívolas. Mas, continuando a leitura do Antigo Testamento, em Números, capítulo 11, versículos de 27 a 30, está: então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe isso. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes de mim. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Dessa forma, nós vemos que Moisés proíbe um tipo de reunião, que são as reuniões frívolas, mas não proíbe o profetismo, que é a mediunidade em benefício do bem. Os espíritos elevados não comparecem às reuniões frívolas. Quem quiser ocupar com essas reuniões vai encontrar futilidades e ter a companhia de espíritos fúteis e irresponsáveis também. Uma verdadeira reunião séria só cogita de coisas úteis e sérias. Qualquer que seja o caráter de uma reunião, vai sempre ter espíritos dispostos a acompanhar essa reunião. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Todo aquele que vem para uma reunião, ele traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. A simpatia tanto pode acontecer para o bem quanto para o mal. Aquele que pratica o mal tem espíritos maus com ele. Aquele que pratica o bem tem espíritos bons com ele também. Dependendo do número e a natureza dessas pessoas, eles podem exercer sobre a Assembleia e suas comunicações a influência boa ou má. A reunião perfeita seria aquela em que só espíritos bons comparecessem. Mas nem sempre isso é possível. Kardec diz: em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica esta proposição, para que precisemos insistir. Kardec insiste: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultado das qualidades e propriedades dos seus membros e formam com ele como que um feixe, e terá mais força quanto mais homogêneo for. E isso só pode se dar pela concentração. Uma reunião que tenha alguém desconcentrado, a reunião desconcentra. Toda reunião mediúnica deve tender para a maior homogeneidade possível, para que seja chegado a resultados sérios e verdadeiramente úteis. É necessário o recolhimento e a comunhão dos pensamentos
as condições essenciais de toda reunião séria. É fácil de compreender que o número excessivo de pessoas nessa assistência vai ser contrário à homogeneidade do grupo. A reunião mediúnica é uma atividade privativa, conforme está nos nossos quadros de aviso. Nessas reuniões são realizados serviços de assistência aos espíritos necessitados, integrado por trabalhadores que tenham conhecimento e formação espírita compatível com a seriedade da tarefa. Não basta uma pessoa aparecer na porta e falar que tem mediunidade, que quer participar de uma reunião mediúnica, porque ela não vai participar dessa reunião mediúnica. Primeiro, tem pouco conhecimento espírita, ou às vezes nenhum. Às vezes não tem nenhum conhecimento evangélico, não tem como ela ser admitida nessa reunião mediúnica. A reunião mediúnica tem como objetivos, primeiro, exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura, em perfeita harmonia com os princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O médium vem para uma reunião mediúnica para exercitar a faculdade mediúnica que ele tem, porque essa faculdade é exercida 24 horas por dia. E aqui ele exercita, mas para isso tem a doutrina espírita orientando e o Evangelho de Jesus iluminando. Tem como objetivo também manter o intercâmbio mediúnico com espíritos desencarnados, participando do trabalho de auxílio aos que necessitam de amparo e de assistência espiritual, assim como refletir a respeito das orientações e esclarecimentos transmitidos pelos benfeitores da vida maior. Aqui eu abro um parêntese, porque quando nós dizemos espíritos desencarnados, são espíritos que não estão na carne. Nós, aqui nesse instante, somos espíritos encarnados, porque nós estamos dentro da carne. Eu digo isso porque tem pessoas que às vezes vêm pela primeira vez numa casa espírita e não está acostumado com esses termos muito próprios do Espiritismo. A reunião mediúnica também tem como objetivo auxiliar encarnados, que somos nós, e desencarnados, que são os nossos irmãos invisíveis, que estão envolvidos em processo de reajuste espiritual. Numa família, por exemplo, o casal está em reajuste espiritual, os filhos em reajuste espiritual. E pode ser que o avô ou a avó, alguém próximo também precisa participar desse reajuste. E a participação de um desencarnado na família encarnada pode causar uma obsessão. A obsessão foi muito bem explanada há poucos dias pelo nosso irmão Gilberto. E nessas reuniões mediúnicas, nesse intercâmbio, há um esclarecimento, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. A reunião mediúnica também tem como objetivo cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de fortalecimento do centro espírita e na assistência espiritual aos seus trabalhadores. A reunião mediúnica, constituída pelos médiuns que estão aqui, ela coopera com os benfeitores espirituais da casa em que ela está sendo realizada e fortalece o centro espírita, de onde ela está sendo realizada também. E tem como objetivo exercitar a humildade, a fraternidade e a solidariedade no trato com encarnados e desencarnados
em sofrimento, empenhando-se no esforço de transformação moral. O médium que não tiver humildade, ele dificilmente vai prestar um serviço fraterno ao irmão que quer comunicar-se. E aí nós chegamos. Quem é que pode participar? Como é que é composta essa reunião mediúnica, reunião de intercâmbio? Precisa de um dirigente. Todos nós sabemos que sem um líder, sem um pastor, o rebanho se dispersa. Se não tiver um dirigente, cada um vai conversar a respeito de alguma coisa e tornar-se uma reunião frívola. Precisa de médiuns ostensivos. Quem são eles? Psicofônicos, aquele que fala, que dá voz aos espíritos. Psicógrafos, aquele que escreve, que empresta o corpo, o braço, a mão, para que o espírito possa escrever. Médiuns videntes, aqueles que enxergam os espíritos. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos. E aí vai uma vasta gama de médiuns ostensivos. Precisa também de médiuns esclarecedores. São os médiuns de inspiração que sentem quando o espírito chega no médium psicofônico e vai haver o diálogo e o esclarecimento daquele espírito atormentado. Precisa de médiuns passistas. Para quê? Para que seja doado a energia e o magnetismo, tanto para o médium quanto para o espírito que está se manifestando. Precisa de uma equipe de apoio, de sustentação, que são os médiuns que ficam em vibração, em oração, para que a reunião transcorra. E como é feita essa reunião? Tem uma fase preparatória. Como assim? Uma leitura inicial de uma página evangélico-doutrinária. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma das obras complementares, que normalmente é Pão Nosso, uma das obras de Emmanuel, que são evangélico-doutrinárias, e também uma prece de abertura da reunião. Feito isso, vem a fase de manifestação dos espíritos. O que acontece nesse caso? Essa é caracterizada pela manifestação dos espíritos e o diálogo que com eles se realiza, objetivando esclarecimento e ajuda. Normalmente, essas reuniões são feitas à meia luz, na penumbra. Por que isso? Para que o ectoplasma seja mais facilmente manipulado pelos benfeitores espirituais, que o Kardec chama de o laboratório do mundo invisível. E nessa manifestação de espíritos é onde se acontece a prece, a conversa, o diálogo e o esclarecimento dos espíritos que aqui aparecem. Na reunião aparecem. E tem a fase de encerramento. São as irradiações ou vibrações mentais. Essas podem ter um caráter geral. Pela paz mundial, pela fraternidade, nesse instante de pandemia, para que essa pandemia não prolongue tanto. E uma vasta gama também de temas. Ou pode ser específico, vibrações e irradiações específicas, pelos doentes, por espíritos necessitados. Quando nós colocamos os nomes nos cadernos,
Esses nomes são colocados nas reuniões mediúnicas para as vibrações e as irradiações. Finalmente tem a prece final. Semelhante a que foi feito no início, agradecendo-se a oportunidade de aprendizado, de convivência, da fraternidade que existe e do amparo espiritual que aconteceu. E depois tem a avaliação dessa reunião. Representa um momento em que cada participante relata o que percebeu durante a reunião, oferecendo assim subsídios à melhoria contínua do trabalho. Esta avaliação é restrita ao grupo mediúnico que participou da reunião, devendo-se evitar comentários fora do ambiente da reunião. Quem participa da reunião mediúnica não deve comentar para fora dela o que aconteceu, quais os espíritos que se manifestaram. Mas sim, se tiver uma mensagem de um benfeitor que vá esclarecer sobre a situação, sendo para o bem, aí ele deve ser dito, como faz Divaldo Franco, transmitindo as mensagens. E tem recomendações e observações depois já para a realização. O número de participantes, ele deve ser limitado. Não se pode fazer uma reunião mediúnica com 50 pessoas, não vai ter homogeneidade. E com uma pessoa também é impossível. Como é que um vai reunir com os espíritos sem ter uma orientação? Os integrantes do grupo devem buscar permanentemente aperfeiçoamento do seu conhecimento doutrinário. Isto é, ele nunca deve parar de estudar. Kardec diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O trabalhador da reunião mediúnica deve comprometer-se com a preservação da harmonia do grupo, cultivando incessantemente disposições morais compatíveis com os princípios espíritas. Se ele não tiver moralidade, ele não deve participar de nenhuma reunião mediúnica. Não deve ser permitida a entrada de pessoas desconhecidas ou que não tenham conhecimentos doutrinários e espíritas. Nas frequências das reuniões, como as que nós estamos fazendo aqui, está sendo feita uma reunião doutrinária. Pessoas que frequentam as nossas reuniões, as nossas palestras, provavelmente, continuando, sendo assíduo, e tiver algum resquício de mediunidade, quando tivermos uma reunião, um curso ou alguma coisa, depois da pandemia, depois que passar tudo isso, se tiverem interesse, podem ser convidados para participar. A prática mediúnica deve primar pela espontaneidade, evitando-se evocação de entidades espirituais. Não é porque meu avô morreu, porque eu chego aqui e falo que quero falar com ele. Deixe ele quietinho lá, para que chamar ele? Não é porque meu filho morreu que eu venho aqui e quero receber uma mensagem dele. Deixa meu filho seguir o caminho que Deus deixou para ele. Agora, se ele vier espontaneamente, eu devo ouvi-los, tanto meu avô quanto meu filho. Quem que traz esses espíritos para comunicar? Não é a direção, o dirigente da reunião mediúnica, da mesa. É a direção espiritual que faz esta seleção de desencarnados que vão manifestar-se. Não se deve pedir a identificação do espírito que está comunicando. Se ele quiser dar a identidade, sim. Os médiuns devem ter controle sobre as próprias manifestações mediúnicas,
agindo com compostura e respeito. Maria Modesto, uma médium citada por Carlos Bacelli, ela, numa das reuniões mediúnicas, sentiu que estava aproximando dela o espírito numa forma animalesca. E ela teve medo e comentou com o dirigente: estou com medo. Ele simplesmente disse para ela: tenha compostura e respeito, porque esse é um nosso irmão que está precisando de amparo. Dando esse respeito e esse amparo, Maria Modesta foi uma médium de vastas qualidades. Ela deu a passividade e auxiliou esse nosso irmão que estava debatendo-se. Cabe também ao médium conscientizar-se de que não é senhor de missão avantajada, que tem transcendência. Isso é orgulho. Ele deve ter consciência de que ele é um simples colaborador do mundo espiritual. Se eu for um médium e for para uma reunião mediúnica, eu não tenho a transcendência e nem devo ter o que se diz sempre, o nariz empinado, me julgando o senhor da razão. Não, eu tenho que ir para uma reunião mediúnica como um colaborador. Também nessas reuniões deve-se evitar a presença de pessoas necessitadas de auxílio espiritual durante a manifestação dos espíritos. Se aparecer, por exemplo, na porta de um centro espírita, uma reunião mediúnica, uma pessoa que diz que está sendo perseguida por espírito, naquele instante ela não vai participar da reunião, mas ela vai ser orientada a vir e ter a assistência fraterna, um bate-papo fraterno. O atendimento ao espírito necessitado deve ser pelo sentimento de fraternidade, gentileza e propósito de ajudar e evitar o diálogo prolongado, tanto do esclarecedor quanto daquele espírito que está sendo esclarecido. São condições recomendáveis aos participantes de uma reunião mediúnica. Primeiro, possuir o conhecimento básico da doutrina espírita. Nenhum participante de uma reunião mediúnica deve desconhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese, que é o Pentateuco kardeciano. Isso é básico para todo trabalhador da reunião mediúnica. Ele precisa ser maior de idade. Uma criança não sabe o que está fazendo numa reunião mediúnica. E um adolescente é irresponsável. O trabalhador nas reuniões mediúnicas ele deve colaborar também em outras atividades do centro espírita. Trabalhando em outras atividades, ele amplia o amparo espiritual de que ele precisa. O médium precisa cultivar o hábito do estudo e da oração. Ele precisa realizar o Evangelho no lar. Ele precisa apresentar condições físicas e emocionais necessárias à participação da reunião mediúnica. Uma pessoa que foi atropelada, um médico que foi atropelado, não pode participar de uma reunião mediúnica porque ele não tem condição física. Ele precisa estar moralizado. O médico precisa demonstrar disciplina, pontualidade e assiduidade diante do compromisso que ele assumiu. Ele deve esforçar-se na busca do aprimoramento moral pela vivência do Evangelho à luz dos ensinos espíritas. Ser médium é missão. Não é qualquer pessoa que vai ter todas essas qualidades.
nós, trabalhando, podemos adquirir. Normalmente adquirimos. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de reuniões mediúnicas. Uma delas é narrada por Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 13, Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13, Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36, que é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Narra Lucas. Os 3 evangelistas narraram isso. Eu peguei só Lucas. Lucas diz: Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua veste ficou branca e muito resplandecente. E falavam com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que se achavam com ele estavam carregados de sono. Atenção nessa expressão, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, apartando-se, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, ficaram com medo. E veio da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram nada a ninguém do que tinham visto. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também nas mãos deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Análise dessa reunião mediúnica. Jesus é o dirigente da reunião. Ele leva com ele 3 médios, Pedro, João e Tiago. Início da reunião, orando. Orando, transfigurou-se. Vemos aqui a oração de início da reunião sendo executada. Pedro e os outros 2 estavam carregados de sono. Eles não dormiam, eles estavam carregados de sono. São médiuns sonambúlicos. O estado sonambúlico permite a maior doação de ectoplasma para o fenômeno de materialização. E foi o que aconteceu, a aparição da nuvem. A voz que se ouviu é um fenômeno de pneumatofonia. Depois da voz, eles ficaram sós. No final, tem a avaliação da reunião, quando descem do monte. Jesus fala: não contem a ninguém a respeito da visão. E os discípulos perguntam: por que dizem que Elias vem anunciar o Messias? Jesus responde:
Elias já veio e não o reconheceram. E aí está demonstrada a reencarnação mais uma vez. Assim é um exemplo de uma reunião mediúnica. Simples, rápida, séria e de resultados satisfatórios. Quando nós lemos os evangelhos, nós não refletimos naquilo que nós estamos lendo. Muitas vezes. Não sabíamos que até nós lermos essa passagem dos evangelhos sinóticos, que era uma reunião mediúnica, em que Jesus era o dirigente, os outros três eram médiuns de apoio, médiuns de sustentação, médiuns sonambúlicos. Eu agradeço a atenção de todos. Passamos agora à prece de encerramento. As pessoas que estão em casa, ainda dá tempo de colocar a vasilha com água para ser fluidificada. Então, com o pensamento devidamente já elevado até Deus, até Jesus, com os nossos mentores, com os nossos benfeitores espirituais, os espíritos protetores, nós agradecemos o amparo que tivemos. Nós agradecemos os ensinamentos que tivemos nessa noite. E pedimos, Senhor, que a vossa luz brilhe sempre, afastando as sombras que encobrem o nosso planeta Terra. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdichosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. É possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, espicaçando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.